Todo mês cai um valor no cartão de alimentação do servidor público. Alguém precisa fornecer e gerenciar esse benefício e a administração tem que escolher um fornecedor. Pois bem, um edital resolveu que só poderia participar quem tivesse, no mínimo, 4 anos de experiência. Resultado, a empresa capaz de entregar o serviço ficou de fora antes mesmo do contrato começar. E o Tribunal de Contas, óbvio, analisou, mandou refazer. Eu sou Lucas Salim, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e trabalho com licitações e contratos todo dia. Aqui, explicando a jurisprudência, a gente pega a decisão do tribunal e traduz ela para o nosso dia a dia na licitação. Fica comigo porque nesse episódio eu vou te mostrar o que o tribunal decidiu, depois eu vou dar a minha opinião sobre até onde a gente pode ou não filtrar pessoas, fornecedores interessados em participar de uma contratação pública. Como é que é o nosso caso concreto aqui? A gente está falando do Acórdão 426 de 2026 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Relator conselheiro Davi Diniz, foi julgado agora em junho de 2026. Uma empresa, administradora de benefícios, de cartões de alimentação, ticket de alimentação, entra com uma representação com um pedido cautelar contra um edital de uma prefeitura aqui do estado. O objeto era fornecimento e gerenciamento do benefício de alimentação dos servidores daquele órgão, por um cartão e uma plataforma digital. Ela aponta 3 problemas no edital e a gente vai passar por cada um deles aqui, mostrando a posição do tribunal sobre os pontos levantados. O primeiro problema, voltando, o primeiro problema é o sistema de pontuação. O edital cria uma nota de corte. Só seria credenciada as empresas que tirassem no mínimo 90 pontos de 100. O representante diz que isso seria uma cláusula de barreira disfarçada e não caberia num credenciamento. E aí vem o tribunal e responde o quê? Nada disso. Julgou improcedente a representação em relação a esse ponto. Por quê? Apesar da nota de corte parecer uma barreira, ela não limita o número de credenciados. Não havia um número máximo de empresas capazes de prestar o serviço. Todo mundo que atingisse aquela pontuação poderia prestar o serviço. A pontuação ali servia para escolher, não servia para escolher um fornecedor. Ela servia para estabelecer um requisito mínimo técnico dos contratados, dos fornecedores que estariam credenciados naquela contratação para fornecer o ticket de alimentação. Vamos trazer aqui para o texto, Tal modelo de pontuação, cadê? Não prevê uma limitação numérica de credenciados, sendo que a nota mínima é utilizada como instrumento de aferição de requisitos técnicos que são indispensáveis à adequada execução do serviço, em especial diante dos riscos tecnológicos de segurança da informação que são inerentes ao objeto. Deixaram de falar aqui a importância do risco da vida real. Imagina nós, servidores públicos, com o nosso ticket de alimentação com defeito na data do pagamento. Acho que o motim maior do navio pirata seria os servidores ficarem sem o ticket de alimentação no momento correto, no momento do pagamento. Então, assim, essa é uma contratação de alta criticidade, porque a gente está trabalhando aí com verbas alimentares dos nossos servidores. E aí, o tribunal entendeu que esse critério, essa forma de pontuação não estava errada, tá? É válido fazer esse tipo de pontuação. O problema eram quais os pontos foram levantados para pontuar, Quais foram os critérios utilizados para a pontuação. E aí sim, o tribunal derrubou algumas escolhas do planejamento. E a gente vai entrar nesse problema agora, que é o problema número 2 desse acordo. O problema número 2 era o critério de experiência. Um dos itens de pontuação exigia 4 anos, no mínimo, de prestação de serviço. E o tribunal entendeu isso como irregular. A régua foi a seguinte: qualificação técnica tem que mirar a capacidade de execução do objeto, que é a capacidade técnica operacional, comprovada por um atestado de que a empresa já executou serviços semelhantes. E não o tempo de existência da empresa. Essa exigência de 4 anos até poderia, desde que houvesse uma justificativa na ETP, demonstrado que esse tempo exigido é indispensável à segurança e à qualidade da execução. Só que isso não estava. E o tribunal lembrou que, mesmo no credenciamento, e mesmo que não seja uma licitação comum, não afasta a lógica da questão da proporcionalidade, isonomia e da amplitude de competitividade, que está ancorada na jurisprudência aí de todos os tribunais de contas. E aí a gente vai para o problema número 3. Antes da gente entrar no problema número 3, vou mostrar aqui na telinha, o que o tribunal deixa claro. Determinar uma experiência mínima de 4 anos, sem ETP fundamentado. Isso aqui é o básico do planejamento.
Nós vamos falar disso mais tarde. Caracteriza restrição indevida à competitividade, ainda que a gente esteja diante de um credenciamento, ainda que a gente esteja diante de uma situação em que várias empresas poderão ser contratadas, porque todas elas serão fornecedoras credenciadas da administração, porque isso impede que empresas que são plenamente capazes, inovadoras e até potencialmente mais eficientes participem da licitação, porque está exigindo delas o quê? 4 anos de experiência. Será que tinha fundamento para isso? Mais tarde a gente vai trabalhar. E agora sim, a gente passa para o ponto 3, que é a rede mínima de estabelecimentos. E vamos aqui para o problema de número 3. Esse quase passa batido, mas o revelador é a rede credenciada exigida estava prevendo 100 estabelecimentos. Supermercados, padarias, aquilo que a gente sempre vê em edital de ticket de alimentação. Ele até parece um número justificado, só que o tribunal foi lá, conferiu o ETP de novo e encontrou uma confusãozinha. O ETP falava em 40 estabelecimentos. O levantamento de mercado utilizado para comparação estava entre 20 e 50 estabelecimentos. Só que do nada o número pula para 100. Sem alguma justificativa técnica para essa multiplicação. O tribunal entende, óbvio, que é irregular. A administração pode sim definir o tamanho da rede, independente do tamanho, desde que haja justificativa para aquele tamanho. Quando você bota 100 no seu edital e todo o planejamento vem trabalhando entre 20, 40 e 50, algo foi estranho. Qual que é o desfecho dessa história? Contratação parcialmente procedente, porque a métrica de pontuação estava correta, mas algumas pontuações estabelecidas não tinham respaldo legal ou justificativa no processo de planejamento. E aí, vamos lá para as opiniões desse acordo. Lendo esse acordo, eu tenho 3 opiniões importantes. Primeiro, credenciamento, ele tem a mesma lógica da licitação. É uma premissa que a gente tem lá no nosso curso de planejamento, e ela está na legislação. O caput do artigo 62 fala lá, habilitação é a fase em que se verifica um conjunto de informações e documentos que são necessários e suficientes para demonstrar a capacidade da empresa. Guarda essas palavras, né? Necessário e suficiente. Ela vale para licitação, ela vale para credenciamento, ela vale para seleção de fornecedor. Credenciar é abrir uma porta para o mercado. Chama todo mundo que quiser participar. Porém, não quer dizer que eu aceito um vale tudo. Eu tenho que ter uns requisitos para que a empresa consiga me prestar bons serviços. Então eu não posso simplesmente deixar em aberto para qualquer credenciado. Só que ao mesmo tempo, eu não posso também excluir quase todos os credenciados, gerando quase um direcionamento para um pequeno grupo de empresas que já estão no mercado há muito tempo, que já têm uma certa intimidade com a administração, que já prestam serviços ou já prestaram outros contratos para a administração. Então eu tenho que fazer esse meio termo. O credenciamento é uma ferramenta fantástica em que você não fica na mão de um fornecedor apenas, porém, você não pode limitar demais a participação do mercado. Se você escolhe no credenciamento aceitar mais gente, para você não ficar refém de um contratado apenas, ao mesmo tempo você não pode estabelecer critérios de entrada altos demais para que pouquíssimas empresas consigam estar dentro da sua contratação. Segundo ponto relevante existe objeto e existe objeto. Tem contratação que é de baixa criticidade, em que qualquer fornecedor serve. E tem contratação em que um erro machuca de verdade. E esse caso, para mim, já falei, a altíssima criticidade. Está falando de verba de alimentação de servidor. Na prática, isso é salário, sabe? As pessoas contam com isso no final do mês. Se eu contrato uma empresa qualquer, cuja plataforma não é boa, a rede credenciada não é relevante, tudo isso aqui me gera problemas na execução do contrato. Ter cautela que é legítimo, o problema é ter cautela demais e não ter explicação para ela. E aí a gente vai para a terceira camada, né, que é a questão dos números. E aí vem uma pergunta que todo mundo está pensando, né? Da onde veio o 4? Lá no planejamento, o número provavelmente tem um motivo. Experiência do gestor, histórico de problema com o fornecedor, alguma razão da vida real. Só que isso não estava no processo. Simplesmente alguém tomou uma decisão de planejamento, mas não registrou. E é isso que dá errado. A mesma lição. Decisão até pode ter uma boa razão por trás dela,
Mas se você não comprova, não registra nos autos, parece que você não pensou, que você selecionou um planejamento completamente largado. E por fim, vamos falar um pouquinho de modelagem da contratação. É o seguinte, recentemente a gente teve aquele decreto do governo federal, o decreto 12.712 de 2025. É um decreto que entra em pleno vigor agora, em novembro de 2026. É um decreto que muda um pouco a lógica dos cartões de alimentação para o Brasil, não só para a administração pública. Esse é um tema espinhoso. A gente tem parecer consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Contas do Paraná. Temos alguma jurisprudência do TCU e elas não falam a mesma língua. Na verdade, na minha visão, elas falam a mesma língua quando a gente está tratando de situações diferentes, né? Ou seja, a jurisprudência do TCU é válida quando a gente está diante de sociedade de economia mista, empresas públicas. A jurisprudência do TCE do Espírito Santo e do Tribunal de Contas do Paraná é válida quando a gente está falando da administração direta. A gente que está na administração direta, a gente não está dentro do PAT, porque o PAT é um programa de benefícios tributários para as empresas deduzirem do imposto de renda, né, do seu lucro real, os valores que ela fornecem de auxílio à alimentação para os funcionários da empresa. Só que essa não é a nossa lógica da administração pública, especificamente a direta, especificamente dessa prefeitura aí, porque a gente está diante de uma administração que tem imunidade tributária. Logo, essa parte do decreto do governo não afeta a administração. Mas as outras partes afetam, principalmente as partes regulatórias de como será feita a prestação dessa operação de ticket de alimentação. A gente chegou num ponto em que está muito difícil a gente falar em taxas negativas, porque o decreto cria limitadores de receita das empresas que oferecem um cartão em relação aos estabelecimentos credenciados, onde nós, servidores, vamos lá comprar. Então, antigamente, a gente tinha costume de ver 10%, 8%, 7% de desconto. Isso não vai acontecer mais. E aí surge essa modelagem de contratação nova aí, que é não tão nova, mas que o pessoal tem utilizado, que é a questão do credenciamento. Eu não faço a disputa, porque a disputa, em tese, não daria um bom resultado, porque todas as empresas dariam propostas muito próximas a zero, e aí, em caso de empate, eu teria que sortear uma vencedora, e aí aquela ideia que eu falei mais cedo, a gente ficaria preso a um fornecedor. Contra isso, as pessoas estão fazendo credenciamentos, criando aí propostas em que o próprio servidor escolhe, na taxa padronizada pela administração, qual fornecedor é mais interessante para ele. E aí, a pressão mercadológica não vem no melhor preço, no maior desconto, né? A pressão mercadológica vem no melhor serviço prestado. O cartão aventureiro, ainda que cumpra os objetivos, né, os requisitos mínimos estabelecidos lá na pontuação, ele não será escolhido se ele não tiver um número de redes credenciadas, ainda que acima do previsto lá no edital, ainda que não sejam suficientes para os moradores daquele município. Então a gente empurra essa pressão mercadológica. Isso é planejamento purinho, tá? É como obter melhores resultados na contratação, criando uma pressão de mercado, tendo menores preços numa licitação ou buscando pressionar os fornecedores a entregarem melhores serviços. E o credenciamento é exatamente isso. Esse ano vivi isso, eu fiz uma licitação, não foi um credenciamento, tenho pontos interessantíssimos sobre execuibilidade, né, dessa modelagem de contratação via licitação, mas ainda assim existe uma terceira via, que é a natureza indenizatória da verba. No final das contas, dos dois pontos que eu falei até agora, fazer uma licitação com desconto pequeno, fazer um credenciamento com desconto zero, e dando aos servidores o direito de escolher o prestador do serviço, existe a possibilidade da gente pagar o auxílio alimentação na forma indenizatória, diretamente na folha. A grande vantagem que a gente tinha financeira dos altos descontos anteriormente já não existe. Então a gente agora tem que botar na conta da viabilidade, e aí a gente está falando de novo em planejamento, estudo técnico preliminar, na viabilidade da contratação, a viabilidade econômica, ser exatamente esse ponto. Eu tenho capacidade operacional de, num credenciamento, ter 8 credenciadas e ter que ficar verificando 8 cartões, 8 pedidos de segunda via, 8 faturas de final de mês, 8... Então eu tenho um custo operacional no credenciamento um pouco maior
porque eu tenho mais empresas credenciadas. Na licitação, eu tenho um custo operacional menor, porque eu tenho só uma empresa, mas eu fico na mão dessa empresa. E, a meu ver, óbvio, o servidor público, o melhor dos mundos é o pagamento em folha, porque você tem custo zero, você tem um valor que é mensal e ele é de natureza indenizatória, então qualquer servidor pode receber. Inclusive, se não me engano, é a súmula vinculante 55 do STF. Acho que é 55, depois a gente olha direitinho. Me pergunta aqui nos comentários que eu respondo. Mas a natureza de verba indenizatória já é dada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, para que eu vou ter esse custo operacional todo? Seja para um que não me dá mais tanto desconto, ou para 8 que me dão um trabalho danado de acompanhamento desse contrato, né? Talvez os ETPs sejam para o final do planejamento e da identificação das soluções chegar na conclusão, que é a função do ETP, concluir, que a viabilidade da contratação é não fazer uma contratação e sim adotar uma forma mais eficiente de garantir um benefício para o servidor, que seria o pagamento em folha. E aí a gente vai caminhando para o final. Credenciamento não é terra sem lei, tem que utilizar as lógicas de necessidade e suficiência para estabelecer os critérios de entrância, né, de cadastramento. E a segunda coisa é, nós podemos sim ter critérios, desde que eles estejam, critérios restritivos, desde que eles estejam fundamentados, devidamente fundamentados, no estudo técnico preliminar ou no processo de planejamento como um todo, não precisa ser só lá nele, pode ser num documento apartado, pode ser num termo de referência. E é isso. Se esse acórdão foi interessante para você, se a ideia, né, comenta aqui, ó, se a ideia de pensar modelagens de contratação diferentes para aquilo que a gente sempre contratou te interessou, clica no sininho, me siga, estou aqui à disposição, estou aqui para poder te ajudar e não vou deixar de falar do nosso curso de planejamento das contratações, R$ 97,00, sem pegadinha, sem desconto imediato, sem compra agora, sem último lote, R$ 97,00 para todo mundo que quer ter uma noção um pouco mais profunda de planejamento e não ficar pensando sempre em produção de documento, mas sim em tomadas de decisões no processo de planejamento. Fico por aqui. Obrigado aí por ser um espectador. Vejo você no próximo episódio. Até breve.